Amém. Falando nessa questão do perdão, né? Nós seres humanos, nós passamos por situações na nossa vida que as pessoas nos chateiam. Quantas pessoas esse ano de 2014 não viveram verdade? Quantas pessoas nesse 2014 não romperam relacionamentos, não romperam vínculo com um amigo, com um colega, até dentro da igreja. Quantas pessoas? Inúmeras. Acontece muito com o casal. Quantas pessoas, quantas mulheres esse ano de 2014 não se divorciaram dos seus cônjuges, e até mesmo dos seus cônjuges, não pediram a carta do divórcio, porque o marido, as mulheres incompatibilidade de gênero, muitas das vezes estarem brigando, estarem discutindo, não há entendimento, não há compreensão, não há afeto, não há amor, não há mais sentimento, só agressividade, só desarmonia, só contenda. E chega assim numa situação que você pensa até em pedir carta de divórcio, você pensa até em se separar daquela pessoa. Não é verdade? Aquela pessoa se torna algo ali insuportável. Nós passamos por isso. Passamos, todo mundo passa. Toda esposa passa, todo marido passa por essas crises conjugais. Eu passo. Quantas das vezes meu marido já me ofendeu, já falou coisas que me magoou, que me chateou, que aborreceu o meu esposo. Quantas coisas também eu já não falei pra ele, que aborreceu ele, que chateou ele, que irritou ele, que deu vontade dele até me dar umas tapas, ou ele me levantar a mão pra cima de mim, ou eu também, chegar ao ponto de nós nos agredirmos fisicamente. Já chegamos nesse ponto, sabe? Já chegamos a agredir fisicamente, verbalmente, etc. Quando chega nesse nível, ele só a misericórdia de Deus. Não é verdade? Só a piedade, só a clemência, só a compaixão de Deus. Só a compaixão de Deus. E os casamentos sendo destruídos, sendo por falta de humildade, por falta de diálogo, por falta de conversa, por falta de humildade, por falta disso, por falta daquilo, por falta de seriedade, por falta de responsabilidade, por falta de compaixão, por falta de piedade. Quantas mulheres não estão deixando seus maridos, quantos maridos não estão abandonando, porque viu que não é aquela mulher, aquele homem, um mar de rosa, que ele é agressivo, ele é isso, ele é aquilo. Entendendo? Aborrecimento, chateação, irritação, etc, etc. Injustiça. Chega um ponto de você, sabe, não querer mais nem olhar para a cara daquele fulano, né? E etc, etc. Nós, como filhos de Deus, nós, como servos de Deus, nós temos a obrigação de sempre estar ali, sabe? Nós que temos o Espírito de Deus, nós que temos uma responsabilidade de estar sempre se aquebrantando, sabe? Dando uma de... Às vezes, a pessoa nos irrita, nos aborrece, a gente bate boca. Esse ano de 2014, né? Enfim. Então, é muito difícil mesmo. Se nós não tivermos um porto seguro, qual é o meu porto seguro? É Jesus, é a palavra de Jesus. Eu falei para Jesus, aquele fulano fez algo que me aborreceu. Aquele ciclano fez algo que me chateou muito, muito mesmo, muito. Eu não vou ser hipócrita de dizer. Eu falei para Jesus, aquele
esposo, aquele pastor, aquele dirigente, aquele irmão, aquele parente, sabe, fez algo que realmente me aborreceu demais, me chateou demais, ao ponto de eu não querer nem mais ir para aquele local, ao ponto de eu não ter mais vontade de ir para aquele local, sabe? Sermos sinceros a Jesus, sabe? De evitar aquele Beltrano, de pedir carta de divórcio, de pedir a separação do Beltrano, por a insensibilidade da parte dele, por a falta de compreensão, tá entendendo? A gente pensa sim, todo mundo pensa, tá entendendo? Mas aí Jesus, a gente, e aquelas pessoas ficam orando por você, aquelas pessoas ficam intercedendo por você, colocando a tua vida diante de Deus, colocando o teu espírito diante de Deus, colocando tuas causas diante de Deus, tá entendendo? E pedindo que Deus tenha misericórdia de ti, pedindo que Deus tenha piedade de ti, pedindo que Deus tenha compaixão de ti, que te aquebrante, etc, etc, etc. Amém. Mas tem uma hora que nós temos que tomar nossas decisões. As nossas decisões têm que ser respeitadas. Respeitada, sabe? Respeitada. Nossas decisões têm que ser tomadas na direção de Deus. Na direção de Deus tem que entrar, Ele é o juiz. Não é o pastor que é o juiz, não é o dirigente, não é o tesoureiro, não é quem é o juiz é Jesus Cristo. É Ele que vai julgar as questões que ocorrem com a gente. Amém. Jesus manda nós perdoarmos. Perdoa aqueles que te ofenderam. Perdoa aqueles que te irritaram. Perdoa eles. Perdoa. Perdoa se eles fizeram falar alguma coisa que tu não chateou. Eu decidi perdoar o pastor da igreja na qual eu estava congregando. Ele falou algumas coisas que me aborreceu demais, ao ponto de não ir falar. Eu falei pro meu marido, não vou mais para aquela igreja, porque eu não concordo com o que aquele homem, com aquele pastor prega. Eu não concordo com o que ele faz. Não vou mais. Não vou mais. Mas eu perdoo ele. Por ele ter falado que a minha estratégia, que o meu comportamento, que a minha atitude de ganhar almas, de fazer evangelismo era abominável ao coração de Deus, de ter criticado, me aborreceu, me chateou. Eu saí muito chateada da igreja, muito aborrecida, muito chateada mesmo. E quando eu me lembro do que ele falou, do que ele fez, ao ponto de eu ter cancelado o que eu estava fazendo, que eu já tinha, enfim, eu não, mas eu perdoo aquele fulano, eu perdoo ele, eu não quero guardar mágoa dele, só que eu não quero mais estar na direção, eu não quero mais trabalhar com ele, eu não quero mais andar do lado dele, não quero mais, mas eu perdoo ele para o meu bem, perdoo ele. Amém? Perdoo, porque Deus manda nós perdoarmos. Deus manda, mas Jesus, eu perdoo, mas eu não quero mais estar no meio deles. Eu não quero mais. 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 Amém? Não quero mais. Mas o perdão tem que existir. Eu não quero mais conversa com fulano. Não quero mais dialogar com fulano. Não quero mais contato com fulano. Não quero mais. Relações cortadas com relação ao marido. Chega ao ponto de a esposa se separar do marido. Não quero papo mais com esse homem.
Não quero papo mais com essa mulher. Não quero mais. Porque ele é assim, 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 assado. Eu perdoo ele, mas chega ao ponto, o relacionamento chega no nível em que você se arrepende milhões de vezes de ter casado com aquele fulano. Você se arrepende, não só você, mas ele também se arrepende milhões e milhões e milhões de vezes de ter firmado um compromisso com você. Chega esse ponto, chega esse nível. De você não ter mais encantamento naquele relacionamento, de você não ter mais... São crises que ocorrem na vida do ser humano. E nós devemos olhar para Jesus nessa hora. Porque só Jesus que pode nos ajudar, mais ninguém. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Amém? Só Jesus e mais ninguém. Porque, como eu falei, nós vivemos num mundo e chega ao por nós estamos vivendo num mundo, num sistema onde nós estamos vendo que as pessoas estão fazendo a justiça com as suas próprias mãos. Elas, quando elas se aborrecem com uma pessoa, elas estão fazendo, aí a justiça não é assim. Elas estão extremos, elas estão no extremo, tá entendendo? Estão assim num estado de espírito, numa extremidade terrível. E a melhor coisa é entregar na mão de Deus. É entregar na mão de Deus aquele fulano e pedir: Jesus, eu quero ter o sentimento de misericórdia. Jesus, eu quero ter o sentimento de piedade. Eu quero ter... tem filhos que não falam com suas mães. Tem filhos que não têm prazer de visitar. Por quê? Porque se ficam se brigando, se matando, e ficam ali... Quando eu me lembro, Ló vivia brigando, os servos de Ló, os pastores de Ló, viviam em contenda com os outros pastores, com Abraão, porque a terra era muito grande, era enorme, e aí Abraão, eles viviam em contenda, foi a primeira contenda da Bíblia Abraão chegou para Ló e disse: meu filho, não é bom que a gente esteja brigando, não é bom que a gente esteja em desarmonia, a terra é imensa, o mundo é muito grande. Tu vai para a direita, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, porque não tem como viver numa casa, viver num casamento, viver numa família onde as pessoas brigam, não há. Melhor se separar. É a melhor coisa. Amém. É a melhor coisa. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Ló, aconteceu com o apóstolo Paulo e Marcos. Se eu não me engano, eles se separaram. Houve uma contenda e eles se separaram. Para nos poupar. Poupar de aborrecimento, poupar de irritação, poupar de chateação. E entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus. E pedir de Deus: quero sentir piedade daquele fulano. Eu quero sentir, em vez de eu ficar murmurando, reclamando do que ele fez, do que ele é isso, do que ele é aquilo, do que ele fala, do que ele deixa de falar, se ele é falso profeta, se ele é o verdadeiro. Jesus, eu quero ter um sentimento de misericórdia. Se ele fala mal de mim, se ele fala mal de mim por trás, se ele me calunia, se ele me afronta, se ele quer ver a minha decadência, a minha desgraça, o meu naufrágio na fé, se ele quer me ver no pecado, derrotada, etc. Se ele quer me ver frustrada, triste, zangada, etc, etc, etc. Só o Senhor sabe o que ocorre dentro dos nossos corações. Eu quero sentir misericórdia dele. Eu quero sentir piedade da alma dele, do espírito. Se ele quer que o meu casamento não vá para frente, se ele quer a separação, os invejosos querem que a mulher e o marido se separem. Os invejosos querem que a mulher não tenha um carro, que a mulher, um homem não progrida no trabalho. Os invejosos, os inimigos, querem que a gente sempre esteja de cabeça baixa, não quer a nossa prosperidade, não quer ver a gente sempre alegre, sempre feliz. Tem inveja da nossa felicidade, tem inveja da nossa alegria. Existem essas pessoas que têm inveja, não querem, sabe? Não querem ver
você próspero, você prosperando, você feliz, Deus te usando. Existe essas pessoas. Existe. Um casamento feliz, um casamento bem-sucedido, um casamento de sucesso. E só Jesus para ter misericórdia de nós. Só Jesus. Só Jesus e mais ninguém. Amém. Só Jesus Cristo. O dever de todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, todo aquele que se diz crente na pessoa, é orar e querer o bem do seu irmão. Incentivar o seu irmão a ganhar almas para Jesus, é provocar um clima de bem-estar, tá entendendo? Um clima de alegria, é o dever de todo salvo, de todo filho de Deus, é sempre colocar para cima os servos de Deus, sempre colocar para cima os filhos de Deus, os que querem fazer algo para Deus, os injustiçados, orar com firmeza para que o mal vá embora, ter humildade, ter amor no coração de Jesus. Deus se agrada disso. Deus se agrada. Amém. Deus se agrada disso. Então, que Jesus nos dê força. Não é fácil perdoar marido, não é fácil perdoar uma esposa, aquele marido chato, aquele marido, sabe, aquela esposa. Só Jesus para nos... O meu marido cansa de dizer, a minha cruz é pesada, a minha cruz é pesada, a minha cruz é pesada. Ele cansa de dizer isso para mim. A minha cruz é pesada, a minha cruz é pesada. Eu fico olhando para ele, que eu sou uma cruz para ele. Então só Jesus para ter misericórdia de nós. Só Jesus para ter piedade de nós. Para nos ajudar a levar nossa cruz. Para Jesus nos ajudar a carregar nossos fardos, as nossas, etc, 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 etc. Só Jesus e mais ninguém.